O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se pode dizer, ele está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, é quinta eucarística, onde toda a igreja se volta para Jesus eucarístico, presença real e permanente. A palavra permanente não é por acaso acrescentada, porque há também quem acredite na Eucaristia, presença real durante. Mas nós, católicos, um pouco mais, durante e permanente. Uma vez sangue, permanece sangue. Uma vez carne de Cristo, permanece. Por isso que quando vamos ao sacrário, quando vamos e temos o sacrário para guardar, primeiro sentido para os doentes, para levar aos que precisam, mas também para ser adorado, é exatamente isso. Porque é presença real na missa e permanente, mesmo depois. São palavras, mas que traz um sentido teológico profundo para nós. E eu gosto sempre que a gente aprenda o que é da nossa própria igreja e religião. Veja, nesta quinta-feira, nós estamos, eu diria, numa batalha. Derrubai as muralhas, Senhor, que não é algo mágico, é algo fruto da vontade de Deus, sempre, e da oração. Compreende isso? Que é Deus que faz, é Deus que realiza, como fez lá em Jericó, faz conosco, pela sua bondade. E onde entra a nossa oração?
Porque Jesus disse, não esmorecer na oração, estar vigilante e orante, permanentemente. Filhos, é nesta quinta-feira que nos encontramos aqui. E o Evangelho, segundo Lucas, é uma pergunta sobre quando se manifestará o reino de Deus. A pergunta foi feita para Jesus enquanto estava aqui. Então, ainda enquanto um ser humano verdadeiramente homem. A pergunta queria dizer: Senhor, tu falas que és o Messias. O raciocínio foi esse. O Messias que veio trazer um novo tempo, o reino de Deus. Jesus começou a sua vida pública, vamos dizer, uns 30 anos. Jesus já estava em Jerusalém e a pergunta era simples: então, Senhor, quando vai acontecer? Quando que o teu messianismo vai se manifestar a todos? Quando que as promessas em relação a um novo tempo, uma nova sociedade vai acontecer? Compreende isso? Porque eles viam os milagres de Jesus, sinal messiânico. Eles viam as curas, um sinal messiânico. Eles ouviam as pregações, um sinal messiânico. Mas faltava um, que eles esperavam, essa manifestação do reino. O que eles entendiam como manifestação do reino? A compreensão deles da manifestação do reino é que Jesus se tornasse um líder político e acabasse com os romanos que dominavam Israel. Eles esperavam a manifestação, porque essa era a compreensão do Messias, não do profeta Zacarias, nem do servo sofredor, mas havia no tempo essa compreensão. Quando o Senhor virá, Ele vai reunir forças, Ele vai reunir homens e mulheres, e será uma grande liderança para acabar com a colonização dos romanos. E nós seremos de novo uma nação livre. Então eles perguntam: tá, Senhor, até aqui a gente compreendeu, mas quando que você vai manifestar o teu reino? Quando vai acontecer? Quando isso que nós queremos, esse levante, essa liderança, vai acontecer? Os apóstolos também tiveram muita dificuldade para compreender isso. Tanto que em alguns trechinhos, em algumas perguntas, eles também fazem essa pergunta, tocam neste tema: Senhor, quando será? E se quando será quer dizer, o tempo está passando. O Senhor já está em Jerusalém. As circunstâncias estão hostis. E nada vai acontecer? Você entende? Quando na cruz, eu só vou pincelando os textos para você recordar. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós acreditaremos. Lembra disso? Você lembra quando Pilatos disse: tu és rei? E Jesus disse: sim, eu sou rei, mas não deste mundo.
Se eu quisesse, eu mandaria meus anjos, e eles viriam me defender, mas o meu reino não é daqui. Tudo isso que eu expliquei até agora, me perdoe, eu só estou fazendo uma contextualização de uma pergunta que parece tão simples. Mas você vai perguntar: eu não penso isso, padre, será? Será que a gente não pensa: Senhor, quando o teu reino vai se manifestar? O mundo está numa Covid. Senhor, o teu reino não vai se manifestar diante de tanta gente má. Escutei no rádio esses dias. Na verdade foi num outro programa. Uma mulher dizendo: padre, meu irmão foi assassinado. Porque Deus permitiu um menino tão bom e tanta gente ruim no mundo. São questionamentos humanos, não é nem a falta de fé, não é. Não vejo isso como um desagravo ao Senhor. É tão difícil a gente compreender as coisas, e você sabe por quê? Porque eu e você, nós temos diante dos nossos olhos, isso é muito difícil, uma cortina do tempo. Essa cortina não é fechada. Como é que é aquela cortina que se põe para proteger do sol, que não vê nada? Blackout. Não chega a ser um blackout, mas é uma cortina transparente. Uma cortina, mas uma cortina mesmo que seja aquele outro material, devia ter voal, obrigado. Mesmo com voal, você vê mais ou menos, não é? Mesmo que seja uma renda, você vê com dificuldade. Nós, eu e você, somos chamados a vida inteira a ter diante de nós a cortina do tempo. Algo que nos impede de ver claramente o que está do outro lado. De ver claramente o que é que o horizonte nos espera. Isso é difícil para nós seres humanos. Mesmo quando falamos da morte, a morte é uma cortina mais densa. Não chega a ser um blackout, mas quase. Mas a gente vê uma fresta do que vem. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se questiona diante de Deus, você sabe que quando a gente questiona Deus, eu acho que Ele fica feliz. Porque quando um filho vai conversar com o pai, questionar, fazer perguntas, às vezes o pai não sabe responder, mas o pai fica feliz pela conversa, não é? Quando a gente questiona Deus, conversa com Deus, Ele fica feliz. Só que a resposta dele é assim: filho, ainda você não sabe tudo. A cortina vai continuar, mas confie em mim. Do outro lado é bom. Caminhar com essa cortina do tempo, Jesus também caminhou. Por isso que em João, quando Jesus morreu na cruz, e morreu às 3 da tarde, a hora que na sexta-feira, os judeus estavam sacrificando o cordeiro para celebrar a Páscoa. É o peru do Natal. Era a sexta-feira às 3. Naquela hora, diz João Evangelista, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo.
a cortina do templo, o véu. Por que eu estou dizendo isso? Tudo isso é para mostrar que eles queriam saber, mas a expectativa que eles tinham de Jesus era uma expectativa errada. E Jesus os colocou no lugar, dizendo: olha, acreditem em mim. O meu reino não é da violência, o meu reino não é da guerra, o meu reino é da paz, o meu reino é da justiça, o meu reino é do amor, o meu reino é da bondade. Ele disse, está dizendo, e Ele está entre vocês. E mais, hoje vocês não enxergam, mas o Filho do Homem, como resposta a toda expectativa errada que eles tinham, vai sofrer muito, será rejeitado por esta geração. Então aqui ele tira toda a expectativa triunfalista do reino, toda a expectativa militar do reino, toda a expectativa de uma glória eminente do reino. E ele diz: o Filho do Homem vai sofrer muito, mas não esqueçam, depois do sofrimento vem a vitória. Não esqueçam, essa cortina, este véu, não será para sempre. O Filho do Homem virá como um clarão, então todos entenderão o que está acontecendo. Isso é o Evangelho. Vamos às aplicações. Eu já dei algumas dicas. Gente, a nossa vida é assim. Nós queremos as respostas hoje. Nós gostaríamos de entender tudo hoje. Como nós gostaríamos de ter as respostas das angústias, como nós queríamos ter as soluções dos problemas, como nós gostaríamos de não sofrer. Sofrer não é bom, mas todos nós temos, como nós gostaríamos de saber que todas as muralhas irão cair, mas o Senhor está dizendo hoje: confie em mim, confie em mim. Hoje você não pode enxergar depois da cortina, mas eu não estou lá, eu estou do teu lado, te levando para lá. O Senhor está dizendo para todos nós: se mesmo você não tendo todas as respostas que queira, mesmo você não tendo todas as certezas que gostaria de ter, confie em mim e vamos juntos. O bonito de nosso Deus é que Ele não nos espera, Ele caminha conosco. Ele não fica esperando do lado de lá aquele que passa a faixa da chegada. Ele está em cada passo, em cada caminhar de nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo. Portanto, meus irmãos, aqui neste santuário, os que acompanham em casa, compreenderam a mensagem do Evangelho de hoje? Quem compreendeu? Porque quando a gente lê, parece um tanto estranho. Quando a gente escuta, parece um tanto fora da realidade, reino, não reino,
raio de luz, mas a mensagem de Jesus é essa: ter fé, ter esperança, ter confiança. Pela graça de Deus, pela nossa oração e nosso esforço, o véu vai se abrir. O reino dos céus está no meio de nós. Ainda hoje lembrando que a Eucaristia é esse alimento para nós. Esse alimento que nós precisamos. Digo para você, filho, não negligencie de comungar. Não negligencie de receber Jesus, verdadeiramente pão, carne e sangue. A falta de alimento faz a gente perder a energia, faz ficar com anemia, faz perder forças, faz a gente emagrecer, faz a gente ficar doente. Na vida espiritual a mesma coisa. Existe uma cortina. Eu olho para a hóstia, São Tomás fala isso no Tantum Ergo. Eu olho para a hóstia, os meus olhos humanos vão ver ainda o pão. Mas se eu pudesse naquela hora tirar a cortina da minha inteligência meramente humana, eu veria a carne. Quando eu comungo, o sabor é de pão, o vinho é de vinho, mas é porque ainda estamos atrás de um véu. É fé. Fé. Ora te contemplo, diz São Tomás de Aquino, sob espesso véu. Espesso véu. Mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face. Face a face um dia poderei de ti gozar nesta doce pátria, sem fim te amar.